Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma quinta técnica com Momento Enfoque. Na nossa apresentação, nós fazemos análise dos mercados e também fazemos algumas demonstrações sobre os recursos do Terminal Enfoque. Nós estamos hoje começando uma nova fase da nossa quinta técnica, um programa que está no ar já fazem mais de 2 anos. Toda quinta-feira, logo após o fechamento do mercado, a gente entra então fazendo as análises. E essa análise é uma análise técnica bastante específica, eu diria. Eu podia destacar o fato de que nós fazemos análises de longo prazo. Nossos gráficos são normalmente gráficos do maior prazo possível e nós não temos qualquer indicador nas nossas análises. Nós entendemos que as informações que nós buscamos estão no gráfico de preço. E com todo respeito aos colegas analistas técnicos que usam indicadores, eu pessoalmente entendo que os indicadores mais me atrapalham do que ajudam. Então eu dispenso os indicadores e a gente concentra a nossa análise em informações gráficas, em tendências e retas de tendência. A gente usa um pouco de Elliott, da teoria das ondas de Elliott, mas até pelo fato de que nós fazemos isso utilizando gráficos de longo prazo, a gente tem muito mais facilidade de conseguir enxergar os padrões das ondas de Elliott, porque a gente geralmente está vendo a floresta de longe, né? Eu entendo que Elliott é tão mais difícil quanto menor o tempo gráfico que a gente se propõe a estar observando. Como a gente usa com um tempo gráfico grande, a gente usa, por exemplo, vou estar mostrando a vocês um gráfico que a gente sempre mostra, é o gráfico do índice Bovespa. Na verdade é o gráfico a gente poderia dizer, da Bolsa Brasileira desde 1963. Esse gráfico eu digo que é da Bolsa Brasileira, porque na verdade ele não é só o índice Bovespa. O índice Bovespa começa em 1968. Esse gráfico começa em 63, porque nós fomos atrás de pegar as cotações da Bolsa do Rio, que é esse pedacinho aqui do gráfico, aqui no começo. Mas esse pedacinho foi muito importante porque ele nos deu esse ponto, este fundo anterior ao topo de 1971, com o qual nós pudemos traçar essa reta de suporte e serviu de base para nós traçarmos essa reta guia, melhor dizendo, desse canal de alta em que o mercado brasileiro se encontra durante esses 50 anos praticamente aí, não é? Então, como vocês veem, esse é um gráfico que não tem qualquer indicador. Essa é a nossa característica de análise técnica. A gente procura manter a nossa análise bem simples. Tudo que a gente fala aqui é baseado em algo que qualquer pessoa que nos ouve teoricamente pode entender os motivos. A gente procura deixar a nossa análise bastante aberta e logicamente um pouco didática, já que a gente está falando para um público bastante misto, né? Então isso é o que a gente faz toda quinta-feira. Contamos aí com a presença de vocês, com as perguntas que vocês quiserem fazer. A gente costuma responder algumas perguntas. Nós costumamos fazer desse processo, desse nosso programa, algo que possa durar dentro de 1 hora. Às vezes a gente extrapola, às vezes a gente consegue terminar no prazo, ou até um pouco antes. Então é isso. Eu hoje queria mostrar para vocês um recurso do Terminal Enfoque, que é um recurso que a gente tem há bastante tempo. Ele é muito curioso e interessante, eu diria. É o que a gente chama de calculadora multimídia. Então, eu estou indo aqui no menu principal,
do Terminal Enfoque, onde a gente tem aqui desktop, cotações, gráficos, notícias, cálculos, relatórios CVM, trade, ferramentas, janelas. E eu vou parar aqui na parte de cálculos. Na parte de cálculos a gente tem aqui calculadora multimídia. Cálculos, calculadora multimídia. Se eu clicar em calculadora multimídia, eu abro essa janelinha aqui, que é a calculadora do Terminal Enfoque. Calculadora multimídia em tempo real. A calculadora faz cálculos e a gente usa essa linha de baixo como se for uma célula do Excel. Então, se eu puser aqui 5 vezes 8, Enter, no visor vai aparecer o resultado dessa fórmula que eu escrevi, que é 40. O interessante dessa calculadora é que a gente pode colocar nela o valor dos ativos. E para isso a gente usa o código dos ativos. De maneira que se eu clicar mais um asterisco aqui, 5 vezes, né? Asterisco nas fórmulas significa vezes. Então 5 vezes 8 e vezes Petri 4, então eu uso o código do ativo e agora eu tenho o resultado que é o último negócio de Petrobras vezes 40. Agora eu vou tirar esse 5 vezes 8 aqui e eu resulto com o valor de Petrobras, que é 16,10, é o valor do último negócio. Na fórmula, além do valor da cotação do último negócio, a gente pode também colocar na fórmula qualquer valor afeito à cotação de um ativo. Por exemplo, se eu colocar ponto .var, eu vou ter a variação de Petrobras, que é menos 1,19. Se eu puser ponto .max, eu vou ter o valor máximo de Petrobras hoje, que foi 18,85, e assim por diante. Eu vou colocar aqui agora o IN H13, né? O que é aí? Deixa eu ver aqui, vou pegar o flash aqui. É o IND J13, que é o último negócio. O INJ, estou confundindo, que é 57.400. E o índice está aberto ainda, ele está compradora 385, vendedora 400, e está rodando ainda, não é? Então, ou senão eu vou botar aqui o mini S&P, ES5H3. Esse é o mini S&P, esse com certeza está rodando, ele roda a noite inteira, como a gente está vendo aí. E agora eu vou mostrar um recurso da calculadora, que é o fato de ela falar o resultado dos cálculos. Eu estou clicando aqui nesse íconezinho, que é uma carinha falando, e ele passa então a falar. E chega, não é? Já deu para entender como é que funciona. Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar a gente. Mas, então, isso significa o quê? Que eu posso colocar o software para testar, para falar, cantar o resultado de uma cotação qualquer para mim. Isso é legal. De repente você está no seu escritório atendendo um cliente e, aliás, como um médico, uma vez eu fui fazer um curso em Bauru e o dentista que me ajudou a fazer o curso, ele me contou, me confessou que enquanto ele operava seus pacientes, ele punha o terminal, ele logicamente era especulador e devia estar com posições, provavelmente operando overtrading, né, cometendo aquele velho erro que a gente sabe que as pessoas cometem. E então ele, enquanto tratava dos seus pacientes, punha o software para falar o valor de, sei lá, o índice futuro ou qualquer coisa, provavelmente o índice futuro. E até demos muita risada no curso, porque eu falei, poxa, eu é que não ia me tratar como você, lá com toda aquela ansiedade de estar acompanhando o mercado, né? Imagina se ele está comprado e o negócio começa a cair, ele é capaz de cortar o dente ou a gengiva do paciente lá. Mas enfim, fora isso, esse recurso serve para funções nobres. Por exemplo, digamos que você está querendo acompanhar um determinado ativo sem liquidez, ou com pouca liquidez. Você pode fazer uma calculadora e mandar ela para lá. Inclusive, eu quero também mostrar a vocês que a calculadora, além de falar o resultado, e eu vou clicar aqui de novo no ícone de falar, para mostrar a vocês a janela que se abre, né? Então essa é a janela que se abre e você pode inserir
um arquivo .wave. Eu vou inserir aqui o arquivo jbond.wave. Opa, ele está falando direto aí. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui para... eu vou botar o índice futuro aqui que tem menos... eu vou mudar então de ES5, né, do S&P, para o WinJ13, que é o índice futuro, está com menos oscilações. E agora sim vou abrir de novo a janela de definir o som e vou botar um arquivo .wave aqui, que é jbond.wave, por exemplo, que eu tenho aqui na minha máquina. E aí eu vou pegar uma palavra. Você tem um botão aqui que é insere palavra. Então aqui nós temos esse dicionário de palavras que na verdade é composto por umas 300 palavras, que são palavras afeitas ao mercado. Isso foi um trabalho legal que a gente fez. Nós pegamos uma locutora, eu a acompanhei até o estúdio, nós gravamos todas essas palavras e inclusive gravamos os números necessários, né? 1, 2, 3, 10, 100, 200, 100 1000 e assim por diante, para que a máquina conseguisse falar todos os números. E então saímos com um arquivo enorme, que inclusive hoje em dia ele é até usado, como ele é livre, ele é usado para falar números em outros programas até, nós descobrimos isso, muito interessante. Então, eu posso ou escolher uma palavra, ou simplesmente escrever a palavra que eu já sei que existe no dicionário. Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, atenção, índice futuro subindo, negócio, sei lá, é só para vocês verem que tem essas palavras, tá? E aí, cada negócio que acontecer, ele toca esse string. Então eu vou fazer um teste aqui, por exemplo. Não, eu vou dar OK e vou, na verdade, agora dar 2 cliques aqui no resultado que provoca que ele fale isso, tá? Não aconteceu, então testa. Vamos ver o que está acontecendo, mas eu estou sem som. Negócio 50 vezes 1.400. Agora entrou de novo. Esse é o arquivo de som jbond.wave, né? Negócio 50 vezes 1.000. É isso aí. Você pode colocar qualquer... Opa! Esse é o meu arquivo jbond.wave, para quem não descobriu o que é. Enfim, então você pode colocar qualquer arquivo .wave e também pode ter uma série de palavras que você pode pôr. A calculadora serve também para fazer alarmes inteligentes e alarmes multimídia, porque você pode usar as funções matemáticas, aquelas mesmas que você usa no terminal, na planilha Excel. Você pode, por exemplo, fazer @if. Nós temos um recurso, inclusive, no terminal Enfoque, na qual você cria um ativo indicador. Isso significa que eu consigo extrair, eu crio, por exemplo, um ativo indicador que é os indicadores do índice futuro, do gráfico de 15 minutos do índice futuro. E eu defino, logicamente, quantas barras eu quero para o IFR, a minha média móvel 1 é tantos períodos, a minha média móvel 2 é tantos períodos, o estocástico tem tantos períodos e assim por diante. Então eu consigo retirar, não são todos os indicadores, mas é a maioria, os mais importantes, né? Então, por exemplo, média móvel. Então, com isso, eu crio um código que eu vou chamar de ind, por exemplo, que é um código que, se eu digitar e chamar ele para uma tela de cotação ou para um flash, ele vai me trazer as informações desse ativo. E o último negócio desse ativo é o valor o default é o valor do IFR, do índice de força relativa. Mas assim como no preço, eu posso colocar o código desse ativo, digamos que eu tenha criado esse ativo indicadores e chamado ele de ind, ou seja, indicadores do índice. Então, quando eu chamo um ativo ind, ele me traz o IFR de 15 minutos do índice futuro de 15 minutos. Agora, eu posso colocar ind barra NM1. Ponto NM1. Ind.NM1 é a média móvel do gráfico de 15 minutos
do índice futuro, ou melhor, a média móvel exponencial, se eu definir assim, de 50 a 80 períodos do gráfico intraday de 15 minutos do índice futuro. Né? Aí, voltando para a calculadora, eu posso, a partir disso, fazer um alarme para quando o índice futuro cruzar a sua média móvel de 80 períodos, por exemplo. Porque eu uso na calculadora a função if. Então, você põe lá, se o preço estiver acima, vale 1. Se estiver abaixo, vale 0. Quando o preço 0, a calculadora não fala. Mas qualquer valor que seja diferente de 0, ela fala. Então, quando isso valer 1, ela vai ela vai falar o resultado, vai tocar música, se você definiu para tocar música e assim por diante. Com isso você consegue ser alarmado, você consegue ser avisado em tempo real com um processo multimídia quando um determinado ativo cruza uma determinada média móvel. Então, essas são as funções assim, mais nobres da calculadora, né? E logicamente tem muita gente que usa isso para ficar cantando o valor do índice na mesa. Por exemplo, o índice agora está 57.400. Vocês viram que incomoda se o ativo tem muitas atualizações. Se cada atualização ele fala o valor. Então o que a gente faz é quando você quer, por exemplo, ter o terminal enfoque cantando as atualizações para o índice futuro, ou para o dólar, CDI, ou Petrobras, que vale, ou alguma opção de Petrobras, ou vale, você, o índice futuro, por exemplo, que agora está 57.400, você em vez de colocar só INDE FJ13, você põe INDE FJ13 menos 57 mil. Então ele vai, em vez de falar 57.400, ele vai falar 400, 410, 415 e assim por diante. E com isso você vai saber que o valor é 57.400 e vai poder acompanhar os preços, tá? É isso aí. Muito bem, então esse é um recurso que a gente tem já, como eu disse, faz tempo no Terminal Enfoque e que até muitos dos nossos clientes às vezes nem sabem que isso está lá, né? O Terminal Enfoque hoje é compatível com diversas corretoras no quesito de roteamento de ordens e nós vimos trabalhando aí já há bastante tempo junto à corretora XP para tornar o nosso processo de roteamento de ordens compatível com o roteamento da corretora XP. E isso deve estar acontecendo em breve, muito breve. Nós já estamos em fase de testes finais, já compilamos versão, já está rodando, só estamos acabando o processo de homologação, de maneira que em breve nós vamos estar podendo oferecer para agentes autônomos com todas as funcionalidades de agentes autônomos, ou seja, funcionalidades do tipo você, agente autônomo, pode, a partir do Terminal Enfoque, assim como você faz no XP Pro hoje, você pode abrir todas as contas que estão abaixo da sua administração e pode operar para qualquer um dos seus clientes através do Terminal Enfoque, apenas definindo a conta dele, mas aparecem todas essas contas. E vários recursos do tipo, puxa, eu quero montar uma basket de Petrobras e todo mundo está comprado em Petrobras, você monta uma basket para liquidar todas as posições de Petrobras, assim por diante. São vários recursos que vão estar integrados, isso porque nós estamos integrando o Terminal Enfoque diretamente no servidor da XP. E com isso nós vamos ter condições de oferecer todos esses recursos também. É um processo que não vai estar acontecendo de imediato, mas nós em breve vamos estar, como eu disse, oferecendo a parte de roteamento com as funções básicas que servem ao agente autônomo. Então, qualquer dúvida a esse respeito, ligue para nós, consulte o nosso site, nós temos Skype, temos MSN, no nosso site enfoque.com.br você vai achar tudo isso. Muito bem, então agora vamos partir para fazer a nossa análise, a maneira como nós visualizamos o mercado. Para quem não nos acompanhou aí nos últimos tempos, eu quero dizer que a gente tem estado baixista no médio e longo prazo, porque nós entendemos muito em função, ou uma boa parte em função da análise que fazemos até de Elliott, mas mais especificamente desse gráfico,
onde a gente tem uma visão muito clara sobre o ocorrido no passado, no sentido de que nós tivemos aqui, a partir de 65, uma onda impulsiva e depois uma onda corretiva que nos trouxe até 1983. Depois, vale dizer que essa onda impulsiva, nós entendemos que foi composta também de 5 ondas, né? E essa onda corretiva foi composta de 3 ondas ABC. Então aqui nós tivemos um ciclo 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Aqui nós tivemos outro ciclo 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, sendo que a partir dessa última onda C, do ciclo que foi de 83 até 1991, e eu vou fazer um zoom a partir desse momento, no Terminal em Foco a gente tem esse zoom aqui que eu gosto muito. Então, vejam, a partir dessa onda C, desse ciclo de 83 a 91, a gente passa a ter uma fidelidade muito grande do ocorrido para com a teoria de Elliott, que Ralph Nelson Elliott definiu lá em 1930, nos anos 30, 1930, 32. Muito grande, isso salta aos olhos como sendo um padrão que o mercado segue. Bom, eu mostrei 2 outros ciclos para vocês, mas a partir de 89, isso fica, como eu disse, muito claro. Vejam vocês, olha, essa era a onda C, e portanto a onda C é composta de 5 ondas, né? Onda C é uma onda impulsiva, porque ela é na direção da onda principal, que é a onda corretiva para baixo. Então ela é composta de 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Aí começamos o novo ciclo em 91, composto de 1, 2, 3, 4, 5. 5 ondas que fizeram a onda 1 desse novo ciclo, A, B, C fizeram a onda 2. Aqui nós temos uma onda mais complexa, que aliás é característica e é definida na teoria de Elliott, porque as ondas corretivas se alternam, existe a alternância entre ondas corretivas simples, como essa, e ondas corretivas complexas, como essa aqui, que foi uma onda corretiva complexa. E daqui a aqui nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Então, isso aqui fez a onda 3, né? Que seria aqui, então, onda 1, 2, 3, 4 e onda 5. E depois nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, onda impulsiva para baixo, a onda A, B, C, a onda B, e 1, 2, 3, 4, 5, a onda C. Mas, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, claramente. E a partir de 2002, de novo, a gente vê com uma clareza muito grande. Vou dar um zoom aqui agora para a gente ver de novo o padrão de Elliott acontecendo claramente. Aqui na onda 1 nós tivemos 5 ondas claras, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Isso aqui foi a onda 1, 2, 3, 4, 5. Claramente nós tivemos uma onda impulsiva aqui, tivemos uma onda corretiva que nós entendemos que foi a onda A. Tivemos esse processo todo que nós entendemos que foi a onda B, que não sei se terminou aqui ou provavelmente terminou aqui, essa onda B. E agora nós entendemos que estamos entrando na onda C. Onda C é essa que, no nosso entender, deve trazer os preços abaixo do fundo do subprime. Quanto tempo vai durar isso? Não sei. Se a gente for pegar o histórico que nós temos, o passado, o regresso passado do índice Bovespa, nós vamos ver que de 71 a 83 nós tivemos 12 anos de baixa, depois de 86 até 91 nós tivemos 5 anos, e de 97 até 2002 nós também tivemos 5 anos. Então temos 5, 5 e 12. No mínimo 5 nós já estamos com 1, 2, 3, 4. Esse ano vamos para 5. Eu quero crer que por conta do processo de alternância, nós vamos ter uma onda mais complexa, porque essa aqui foi uma onda simples, essa foi complexa, essa foi uma onda mais simples, e eu acho que nós vamos ter uma onda mais complexa aqui. Mas enfim, isso daí já é um pouco de futurologia, né? O que importa é que, por essa razão, e mais essa razão aqui, que à medida que a gente passa essa reta, a gente vê que essa reta foi rompida
E também porque essa acumulação dos últimos meses tem característica, e aqui eu estou mostrando um gráfico semanal, vou transformá-lo em gráfico diário agora. Aí sim a gente vê que essa acumulação tem vários meses, né? Essa acumulação inicia-se em maio do ano passado. Nós estamos aqui nesse processo em que os preços estão subindo de 50, basicamente 50 a 60, na verdade 62, mas nós já estamos com quase um ano que os preços não se decidem, né? Nós entendemos que esse processo é um processo que nós vamos poder chamar de triângulo ou de retângulo. Se isso aqui deixar mais um fundo aqui, nós vamos chamar isso aqui de retângulo, ou vamos chamar isso aqui de triângulo, mas não importa. Isso tem toda a característica de um processo, de uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é esse movimento de baixa. Então nós entendemos que esse processo vai resultar, isso logicamente é mais um item apontando na mesma direção de que os preços caminham para níveis mais baixos. E fora isso, nós também entendemos que essa acumulação, essa pequena acumulação que está se fazendo, que aconteceu nesse momento, é um processo que também vai dar continuidade a esse movimento de baixo. Então nós achamos que isso aqui é de continuação, isso tudo aqui é de continuação, o mercado tem que estar na sua onda C, então está tudo indicando para baixo, né? Mas enfim, esse não é o gráfico que a gente analisa. Na verdade esse é o gráfico de longo prazo. Vale dizer, não disse ainda, mas esse é um gráfico indexado em dólar, porque nós temos que indexar o gráfico do Bovespa de tanto tempo, porque se a gente não indexar esse gráfico, se a gente não corrigir a inflação, a gente tem esse gráfico que é ridículo, né? Ou ridículo, como dizia minha sobrinha pequenininha. Não, a gente tem que indexar, porque senão não dá para a gente proceder a uma análise confiável. A partir de 94, plano cruzado, a gente já começa a ter uma coisa um pouco mais decente para ser analisada. Mas se a gente quer ver a figura toda, a gente tem que retirar a inflação daí, e nós entendemos que nós usamos o dólar. O dólar é usado aqui como um deflator, quer dizer, como um corretor de inflação. Alguém, e muitos até colegas que eu admiro, me questionam por que usar dólar, por que não usar o CDI. Primeiro porque o dólar nós temos desde lá de trás, eu posso fazer essas cotações desde 63 indexadas. Segundo, minha gente, mais importante disso, tem mais algumas outras razões. Uma delas é que eu estou aqui mostrando a vocês um gráfico igualzinho ao gráfico do EWI ou qualquer coisa, que é o ETF negociado em Nova York, que é a maneira como o americano nos vê, a Brasil, Bolsa de Valores no Brasil. Mas principalmente, a razão principal de a gente indexar em dólar é que eu vejo uma harmonia muito grande à medida que eu consigo indexar em dólar. Então, como eu dizia, alguém pode questionar, mas veja, tem muita distorção, porque o dólar que você usa é o dólar paralelo, ou é o dólar oficial, tinha distorção com paralelo. Mas acontece que há que se levar em conta que isso está sendo usado para corrigir a nossa inflação. E, apesar de que o dólar também tem inflação, a inflação do dólar nos últimos 100 anos foi algo como 2.300%. A inflação do Brasil nos últimos 50 anos foi 52 quinquilhões%. É lógico que é maneira de falar, mas é muito provável que seja dessa monta a inflação brasileira. Aliás, eu trago para vocês na próxima quinta-feira quanto teria sido. Não, eu posso até fazer agora, né? É fácil, veja, se a gente vier aqui, parâmetros e tirar a indexação, eu pego um recurso do Terminal Enfoque, que é o cursor de preços, ponho aqui no começo dos anos 70 e trago, perdão, às vezes eu esqueço de mudar aqui da fachata para o gráfico. Então eu tirei a indexação, temos esse gráfico não indexado, e eu pego esse cursor de preços aqui, que está, na verdade, acho que vocês não estão vendo aí, vocês só estão vendo uma mancha amarela, né? Mas eu estou vendo aqui na minha tela uma cruz, né? Uma linha horizontal e uma linha vertical.
Então eu ponho a horizontal aqui embaixo, nos anos 70, clico o mouse e arrasto, e nessa janelinha que está aqui no meio agora, vocês vão estar vendo a variação percentual, 700, 900, 1000, 2000, 8000, e o número vai crescendo, né? Esse número tem incontáveis zeros, tem aí quaquilhões por cento, não dá nem para... Mas eu vou trazer essa conta para vocês, só para matar a curiosidade. Então, um número desse tamanho, eu vou até colocar aqui para vocês verem como isso é significativo. Ó. Vai aparecer a variação. Estou correndo aqui de 1970 até hoje. O número é esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? Esse número aqui é um número que não dá nem para contar quantos zeros tem. Então, por essa razão, a gente está falando de distorções completamente insignificantes, que são as distorções do dólar e a inflação americana. A inflação de 2.000% é zero, uma fisco comparado com a inflação que nós tivemos. Então, o propósito é corrigir a inflação, e esse propósito o dólar cumpre de uma maneira muito eficaz. Tá? Então, por isso, a gente, quando vai olhar gráficos de longo prazo, em que a gente precisa corrigir a inflação, a gente usa o dólar. Mas no curto prazo, a gente usa mesmo o gráfico nominal, que é aquele gráfico cujas cotações saíram no jornal. Na verdade, não é bem assim, porque em alguma hora dessas aqui, eventualmente a Bovespa pode ter tirado 3 zeros da cotação do índice Bovespa. Eu estou agora mostrando para vocês o índice Bovespa à vista nominal, não foi corrigido. Talvez ele tenha sido corrigido por algum evento, aí tira 2 zeros da moeda. Então, a rigor, se a gente não corrige o gráfico passado, né, nós teremos que o gráfico daria um pulo para baixo. Então a gente tem que corrigir da mesma maneira que a gente tem que corrigir as cotações de Petrobras, por exemplo. Porque Petrobras tem eventos. Petrobras, eu vou mostrar aqui para vocês, estou colocando Petrobras agora. Esse é o valor nominal. E agora eu vou botar aqui, atualizar parâmetros, eu vou colocar valores nominais, que são aí sim os valores que saíram no jornal. Aí vocês veem que aqui em 2000 houve uma queda de 480 para 48. Por quê? Porque tirou um zero, houve um implite de 10 para 1. Cada ação da Petrobras, cada 10 ações da Petrobras passaram a valer uma ação, e o preço, ou aliás, foi um split, né? A Petrobras estava valendo 480, que era um valor muito caro, então cada ação ficou valendo 10 ações, de maneira que cada ação caiu 10 vezes o preço dela, de 480 caiu para 48. Então a gente fica com um gráfico cheio de buracos, e por isso que no Terminal em Foco a gente tem aqui em parâmetros, você põe os valores nominais, sem eventos, ou os valores com eventos. Né? Esse é o valor correto e é o que a gente analisa. Muito bem. Eu estou agora de novo mostrando para vocês o gráfico do índice Bovespa. O que a gente entende como informações técnicas importantes no índice Bovespa? Primeiro, o rompimento dessa reta. Não só o rompimento dessa reta, que apesar de ter apenas 2 pontos, não, na verdade ela tem 3 pontos que nós consideramos esse aqui como sendo o último ponto da reta. E considere-se também que esses 2 pontos são distantes 2002 e 2008, são distantes 6 anos. Isso é muito importante, considerável em termos de análise de tendência na nossa leitura. E nós tivemos uma reversão de tendência aqui, confirmada pelo fato de que os preços se aproximaram da antiga reta suporte e encontraram resistência nesse nível. Então, por isso que eu digo que esse aqui a gente costuma chamar de último ponto da reta. Que significa o quê? Quando essa reta é rompida e os preços voltam a se aproximar dela e voltam a cair, significa que nós então estávamos vendo o nível de inclinação que estava sendo respeitado pelo mercado, ou pela massa de indivíduos que agia sobre Petrobras durante todos esses anos. Né? Nós estamos falando aqui de 2002 até 2011, 9 anos de duração nesse processo que resultou nessa alta enorme que teve Petrobras.
Eu estava esquecendo do meu chazinho aqui, que ainda não esfriou, felizmente. Saúde. Muito bem. Então, essa indicação é muito significativa para nós e nos faz mais um elemento que nos faz estar baixistas no médio e longo prazo. Nos faz entender essa acumulação, ou esse processo todo aqui, como uma acumulação que deverá dar continuidade a esse processo de baixa. Até porque, se a gente traçar Fibonacci nessa alta, a gente vai ver que, na verdade, nessa alta aqui. Eu preciso colocar os níveis aqui, por enquanto eu não estou com os níveis, mas agora sim, a gente vai ver que subprime corrigiu o primeiro nível Fibonacci. Ele não pode parar no primeiro nível Fibonacci, falso botelho? Pode, mas acontece que a gente sabe também que quando um ativo sai de um nível e sobe 797%, ele não costuma se contentar com uma correção de primeiro número Fibonacci. 797% é aproximadamente o que subiu o índice Bovespa de 2002 até o topo de 2008, anterior à crise do subprime. 803 deu agora, 800%. Quer dizer, então, um ativo que sobe 800%, na hora de corrigir, ele não corrige o primeiro número Fibonacci. Ele costuma ir até o segundo nível Fibonacci. Vamos checar para ver se é isso mesmo? Eu, quando tenho dúvida, gosto muito de conversar com o índice Bovespa. Vejam, agora estou conversando com aquele gráfico lá, só que eu preciso indexar ele de novo, né? Inflacionando o passado. Vou limpar a área aqui dessas retas que tracei. Sobrou uma aqui. E vou mostrar a vocês que, perguntando ao índice futuro como ele tem se comportado em termos de ação e reação no que tange às proporções Fibonacci, ele me responde da seguinte maneira: Fausto, em 1971, quando eu subi algo da monta que eu subi de 2002 a 2008, se não vejamos, eu ponho o cursor aqui, arrasto e lá no gráfico ele está me dando 2.866% em dólares. Aqui também 1.939% em dólares, mas é muito mais, porque o dólar caiu, né? Então ele acabou subindo mais. Mas a gente percebe que essa amplitude, estou aqui mostrando a vocês, também um recurso do Terminal Enfoque, em que a gente mede as amplitudes. Não, só que eu peguei o cara errado, eu quero pegar esse carinha aqui. Agora sim, não mostra, ok. Eu vou fazer isso aqui, azul, espessura 2, usar como default, ok, pá. Então eu pego essa espessura que é daqui até aqui, amplitude, perdão, e coloco aqui e a gente vê que é mais ou menos parecido. Essa amplitude aqui é muito parecida com essa amplitude aqui e também parecida com essa amplitude aqui. Aliás, essa amplitude aqui é parecida daqui a aqui, é também parecida com essa amplitude que nós tivemos agora nesse ciclo de 2008. Né? Então, por isso eu estou perguntando amplitudes de grande monta, né? Então, o Ibovespa me responde: Fausto, em 1971, eu corrigi 50% da amplitude da alta. Esse nosso Fibonacci é exponencial, como eu entendo que deva ser, embora muitos no mercado usem um Fibonacci. Bem, vocês devem ter notado que os nossos gráficos são sempre em escala de preços logarítmica. Quando eu uso escala exponencial no logaritmo, significa que daqui até aqui não é o mesmo valor em reais, e sim a mesma variação percentual. Daqui até o meio é a mesma variação percentual de que do meio até o topo, e assim por diante. Tá? Essa variação percentual daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui. Isso é usar Fibonacci exponencial num gráfico logarítmico. É assim que eu entendo que tem que ser feito. Usando esse processo, eu tenho indicações
que me mostram que essa maneira é absolutamente correta de ser, porque existem muitas coincidências, enfim, com todo respeito a quem usa Fibonacci aritmético num gráfico de escala logarítmica. Bem, então eu mostrei para vocês que em 71, em termos de Fibonacci, o mercado corrigiu 50%. Em 86, após o topo de 86, os preços vieram abaixo da faixa Fibonacci. Quase chegaram no fundo aqui. Né? Então aqui era 50%, aqui é 0,618, os preços vieram aqui a 0,7, 0,8, sei lá. Muito bem. Agora vamos para a próxima, que é esse ciclo que foi de 91 até 2002. De novo corrigiram 50%. Então nós temos, para saber até onde vai essa correção aqui, né, cujo topo aconteceu em 2008, antes da crise do subprime, os precedentes são 50% aqui, 50% aqui e muito mais do que 50% aqui. O que me leva a crer, ou me dá todo o direito de imaginar, que essa correção vai ser pelo menos 50%. Se vier a 50%, isso vem abaixo do fundo do subprime, que foi correção de apenas 0,38, né? E implicaria dizer que de hoje nós ainda vamos cair mais 65,5% no índice Bovespa. Então, é por essas razões que a gente tem estado bastante baixista na nossa análise do índice Bovespa. Eu quero mostrar rapidamente esse gráfico para vocês, porque esse é um gráfico que a gente vem acompanhando desde muito tempo, e nesses dois últimos anos a gente tem acompanhado esse gráfico. Eu chamo do gráfico do desacoplamento. Esse gráfico começa com o Bovespa e Estados Unidos. O Bovespa está em verde, os Estados Unidos está em azul. A gente tem aqui para ilustrar também a China em vermelho e a Índia em amarelo. Isso foi dia 16 de agosto de 2007, que foi quando começou a primeira dor de barriga com a crise do subprime, foi nesse dia. A partir daí o Brasil se desacopla, mentira, né? Na verdade ele tinha mais volatilidade, por isso o mercado americano subindo pouco, o Brasil subiu mais, mas isso é mais volatilidade apenas. Tanto é que na crise do subprime, quando o mercado americano caiu, o Brasil caiu muito mais e descontou esses 34% que ele tinha de diferença aqui, que precisava para vir do Brasil para chegar nos Estados Unidos, os preços precisavam cair 34%. Eles caíram esses 34% a mais, porque colaram nos Estados Unidos aqui no auge da crise do subprime. Tá? Nós entendemos que, bem, isso aqui, o Brasil acabou se distanciando até mais do que tinha se distanciado, aí em 2010, 2011 manteve, em 2012 também, mas agora, isso é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, a gente está vendo o Brasil cair muito mais do que os Estados Unidos. Aliás, durante esse período agora, de 2013, o Brasil caía enquanto os Estados Unidos subia, né? Então nós estamos esperando para ver quando e se vai acontecer uma análise que a gente faz de que essa linha verde vai passar para baixo da linha azul aqui. Isso é uma coisa que a gente acompanha toda vez aqui. Bem, vamos para a análise do curto prazo no índice Bovespa. Então, consciente de que nós estamos vendo um processo de baixa no médio e longo prazo, no curto prazo nós entendemos que esse processo tem toda a característica de bandeira de baixa, de maneira que nós entendemos que os preços devem fazer mais uma perna em breve, porque nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos nessa acumulação, nessa bandeira. No que nós entendemos vai ser chamado de bandeira, será chamado de bandeira se esse nível for rompido para baixo nos próximos dias. Tá? Quando a gente tem uma bandeira, nós entendemos que a gente deve agir quando a gente tiver uma barra que defina o rompimento da bandeira de uma maneira clara. Então, a gente traça essas duas retinhas que definem a bandeira, tá? E aí, se a gente tiver um candle do tipo abre um pouquinho mais alto, por exemplo, um engolfo, assim, fecha nas mínimas do dia,
é a dica para a gente colocar uma posição de venda aqui, stop logo acima do topo da bandeira, e objetivo, no caso, seria aqui no próximo suporte, que está aí a 52.500. A gente teria provavelmente uma situação de potencial de lucro 3 vezes pelo menos maior do que o potencial de prejuízo, e eu entendo que seria um bom trade. Na parte da resistência, os preços testam agora também, testaram hoje, uma faixa que deve oferecer resistência, que é essa faixa de 58 mil pontos. Nós chegamos próximos de 58 hoje, o máximo foi 57.798, tivemos a 200 pontos dos 58 mil. Esse nível praticamente coincide, um pouquinho acima apenas desse topo que nós tivemos em junho do ano passado. Coincide também com esse pequeno fundo que nós tivemos em agosto do ano passado. Enfim, é um nível que a gente entende serve muito bem para terminar essa deriva no sentido contrário ao da tendência de curto prazo, que é a de baixa, né? Eu acho que tem toda a característica de bandeira de baixa. Se nós tivermos, entretanto, um rompimento acima de 58, os preços podem avançar um pouco mais para a sua próxima resistência a 60 mil pontos. Nós não estamos acreditando nisso, nós achamos que os preços começam a cair a partir de agora e rompem seus suportes a 55.500, rumando para a faixa entre 53 e 52 mil. Vamos ver o que o índice futuro tem a dizer com relação à análise que nós fizemos do índice Bovespa à vista. No índice futuro, a gente já parece que está com o prato mais pronto, né? O bolo está mais assado já, porque isso aqui tem mais característica ainda de bandeira de baixa, e nós tivemos uma formação de candlestick que é em si, com um candle apenas, ela se torna uma formação de reversão. Por quê? É o típico candle de reversão. O mercado abre, vai lá em cima e fecha próximo das mínimas do dia. Isso tem um nome, chama-se estrela cadente. Ela não é assim, ela não acontece num contexto muito dramático, como se fosse numa resistência muito grande, e principalmente não ocorre depois. Uma das características das formações de reversão de candlestick é que elas ocorram depois de um movimento definido. Isso aqui está acontecendo no contexto de uma bandeira, e também é um contexto interessante, né? Por estar numa bandeira e por ser o candle número 1, 2, 3, 4, 5. 5 candles é geralmente o que tem uma bandeira. 5 dias. Uma bandeira no gráfico diário dura uma semana. Geralmente, a grosso modo, é lógico que tem bandeiras que duram 2 meses, tem bandeiras que duram 3 dias, mas regrinha assim, se você está acompanhando o gráfico diário, também isso acaba se estendendo para os gráficos intraday também. Mas em torno de 5 períodos é uma boa formação para uma bandeira, uma boa duração para uma bandeira, né? Então isso está acontecendo, esse candle de reversão está acontecendo no 5º dia, e acho que nós temos boas chances aí de termos amanhã um candle em que a gente perceba que os preços estão escapando da bandeira. Eu gosto muito de agir nessas horas, vendendo, seria o caso aqui, com stop logo acima da bandeira, e o objetivo você pode projetar, por exemplo, esse mastro aqui da bandeira para baixo. Se nós fizermos isso, nós iríamos dar, a gente projeta isso a partir aqui do topo da bandeira, e aí nós estaríamos projetando o rompimento desse importante nível de 55 mil pontos. Entre 55 e 54 nós temos o grande suporte. Esse suporte, minha gente, na verdade, eu acho que, como ele foi na última vez percebido aqui, que foi esse fundo de novembro do ano passado, ele foi percebido a 56 pelos preços. Então eu acho que, na verdade, nós estamos testando. Imaginem uma reta de suporte, um nível de suporte, mas ele está meio inclinado, né? Então, o que eu acho que está acontecendo é que, eu entendo que isso aqui é uma formação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu,
nós e os autores, eventualmente, irão classificar isso aqui como um triângulo simétrico, ou talvez como um triângulo descendente. E o que nós estamos testemunhando agora é o mercado testando esse importantíssimo nível de suporte. Eu não sei se vocês entenderam a minha interpretação do suporte. Olha, vejam, este nível de suporte é muito importante porque nós tivemos um fundo em agosto, um fundo importantíssimo. Por que importantíssimo? Ora, porque depois que os mercados bateram nesse nível, eles subiram 22%. Isso era agosto de 2011. Depois, em outubro de 2011, os preços bateram nesse nível e subiram 21%. Posteriormente, em junho de 2012, os preços bateram nesse nível e, subiram 10%. Depois bateram de novo nesse nível e subiram 8,8%. Depois bateram nesse nível, eu estou falando sempre o mesmo nível, porque todos esses pontos aqui são tecnicamente o mesmo nível. É um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas isso aqui aconteceu por conta disso aqui. Esse fundo aconteceu por conta desse fundo aqui. Esses fundos aconteceram aqui por conta desses outros fundos aqui. E esse fundo agora mais próximo aconteceu porque assim, pensem comigo, o que é um nível de suporte importante como esse? Você pode entender esse nível de suporte como sendo um nível onde ficou acampado. Se a gente imaginar que o mercado é uma guerra constante entre comprados touros e vendidos ursos, são dois exércitos guerreando sempre. E touros querem ir ao topo da montanha, ursos que vivem no topo da montanha querem chegar na planície. Então existe essa guerra acontecendo e, eventualmente, níveis de suporte são onde ficam acampados destacamentos, pelotões de touros. Ou, às vezes, fica acampado ali o segundo exército e mais o destacamento da fronteira. Quanto maior o número de eventos técnicos, maior a importância deste nível. Ora, se num determinado nível está acampado o segundo exército dos touros, à medida que o exército dos ursos vem chegando, ele sabe que ele precisa ter muita força para romper esse nível. Então, eventualmente, se ele chega aqui e vê que ele não vai ter força, ele não avança mais, porque se ele avançar mais, ele vai perder muitos elementos aqui. Então, às vezes o suporte, que eu quero dizer é que às vezes o suporte é tão importante que os preços apenas chegam perto e já sentem a pressão desse suporte e recuam. Então, isso foi o que eu entendo aconteceu nesse fundo aqui de novembro do ano passado. Esse fundo aconteceu em função desses outros fundos aqui. E esse fundo atual acontece em relação disso tudo aqui. E, portanto, eu entendo que se nós estamos vendo uma bandeira aqui, nós estamos assistindo o mercado testar esse importantíssimo nível de suporte, fazendo o quê? Uma bandeira de baixa. Quando o mercado testa um suporte através de uma bandeira de baixa, a informação que a gente está retirando do mercado é: aí você, especulador, eu, mercado, vou romper esse suporte, porque eu estou fazendo uma bandeira de baixa. O que é uma bandeira de baixa? O que é uma bandeira de baixa? Nada mais é do que um processo de realização de lucro. Que lucro? Esse lucro aqui, o lucro que os vendidos tiveram ao longo do mês de janeiro e do começo do mês de fevereiro. Foi um belo de um lucro, os preços caíram do topo ao fundo 13,3%, e as pessoas que estavam vendidas no índice ou em ações ou em carteiras de ações eventualmente realizam esse lucro. Então esse processo é o processo de realização de lucro, que toma conta do mercado por algum tempo. A pressão de compra se sobrepõe sobre a pressão de venda principal e os preços derivam no sentido contrário ao da tendência. Assim que é sanada essa necessidade de realização de lucro, os preços retomam a pressão principal e o mercado volta a cair. Então nós estamos baixistas com isso no curto, médio e longo prazo no índice Bovespa e no índice futuro. Nós entendemos que nessa semana nós possivelmente vamos ter esse nível rompido, e quando os preços rompem um nível importantíssimo como esse, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pontos distantes mais de ano. Quase 2 anos distantes entre si. Nós estamos vendo aqui, minha gente, nós podíamos chamar de o pai de todos os suportes. Né? Tem lá o Saddam Hussein, tinha a mãe de todas as batalhas, aqui nós temos o pai de todos os suportes. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, nós estamos aqui para chamar a sua atenção de que esse nível que está sendo testado agora é importantíssimo. Quem tem ações na base do buy and hold, fique alerta. Não é hora de você ter ações sem a proteção de ordens de stop. Coloque suas ordens de stop. E, logicamente, rompendo-se esse nível de suporte, todos nós, analistas técnicos, que estamos aí lutando para conseguirmos performance com as nossas carteiras ou com a administração dos fundos que fazemos, nós vamos ter a paga agora, né? Porque eventualmente o mercado vai estar trendable, aparentemente trendable para baixo, né? Como diz o americano, non-trendable, como ele esteve nos últimos meses, anos, trendable pode ser para baixo ou para cima. Nós entendemos que nós vamos ter um período de bastante direcionalidade nos preços. Pode começar provavelmente nessa próxima semana, talvez já a partir de amanhã, porque essa bandeira já está pronta para ser colhida e logicamente muitas oportunidades de ganho. Bem, a gente também analisa o S&P e o Dow Jones para ver se eles estão aí corroborando com a análise que a gente faz. Nós temos uma indicação que pouca gente talvez tenha notado e que nós achamos muito importante no S&P. Esse é o S&P SP500. Aqui a gente está trazendo o gráfico desde 1980. A gente vê toda a expansão econômica que houve antes do estouro da bolha do Nasdaq, posteriormente do estouro da crise do subprime. Agora, esse não é o gráfico que o americano vê. O gráfico que o americano vê, olha, notem aqui que aqui nós estamos vendo 2 topos, né? Nasdaq, bolha do Nasdaq e anterior ao subprime. Nasdaq, subprime abaixo do Nasdaq. Quando eu vou para o gráfico nominal, parâmetros não indexados, eu vejo esses 2 topos no mesmo nível. Bem, de qualquer maneira, os preços estavam próximos deste nível. Vou até traçar uma reta aqui, shift para fazer a horizontal. Ela estaria aqui, ou talvez um pouquinho acima, que é o que definiu esse topo anterior ao subprime. Então, e o S&P estaria ainda aquém desse nível. Mas, quando a gente indexa isso, e eu faço indexando pelo CPI, que é o Consumer Price Index, índice de inflação americana, a gente vê que os preços, na verdade, tinham chegado na reta resistência que passava por esses 2 topos. Tá? E mais, além dessa reta de resistência, nós tínhamos um nível de resistência também definido por esse topo, que aconteceu em 2001, importantíssimo porque, depois que os preços bateram esse topo, eles caíram rapidamente 35%. Esse topo, aliás, foi o topo posterior ao 11 de setembro. Né? Nós tivemos o 11 de setembro, essa queda violenta, e depois os preços tiveram uma rápida alta e depois entraram num abismo que caíram esses 35%. E esse outro topo aqui de 2008 foi ainda mais importante porque foi logo antes da queda do subprime, os preços, depois que bateram lá, caíram 52,7%. Foi exatamente nesse nível que o S&P chegou na semana passada. Então ele chegava num nível de resistência importantíssimo e num nível de suporte, numa reta de resistência importantíssima e num nível de resistência importantíssimo. A junção dos dois foi lá exatamente onde os preços chegaram, e quando os preços chegaram, o que aconteceu? Engolfo, uma pequena bandeira e engolfo de novo. E hoje os preços, depois de terem subido ontem e anteontem, subiram e estrela cadente hoje. Então isso está perfeitamente de acordo com a nossa análise
do índice Bovespa, os preços encostaram na resistência de novo, tomaram outra patada do urso. Eu acho que nós estamos para ver aí em breve quedas bastante acentuadas do S&P, algo do tipo isso aqui. Os preços estão lá no topo e eu entendo que nós em breve vamos estar vendo os preços testarem essa reta e depois disso os preços romperem essa reta e começarem e retomarem essa tendência de baixa que se inicia, conforme a gente pode constatar aqui, lá em 2000. Fausto, mas já tem 12 anos de tendência de baixa. Será que já não acabou isso? Não acabou por quê? Porque quando a gente olha aqui o S&P, a gente vê que ele indexado corrigiu 50%. Ele não indexado corrigiu apenas, em termos de Fibonacci, ele teria corrigido apenas nem o primeiro nível Fibonacci. Mas vamos ao gráfico que nos dá a maior história possível da Bolsa Americana, que é esse gráfico do Dow Jones que eu mostro a vocês, no qual a gente traz as cotações desde 1913. Nós temos as cotações desde 1900, mas mostramos a partir de 1913, que é quando a gente consegue, a partir de quando a gente consegue indexar esse gráfico usando o CPI, que começa em 1913. Então, esse é o gráfico, isso aqui é a crise de 29, isso aqui é uma correção que nós tivemos a partir de 1966, os preços caíram 16 anos, de 66 até 82. Em termos de Fibonacci, minha gente, isso aqui é aterrador. O precedente que nós temos, no Brasil nós tivemos 3 precedentes, aqui nos Estados Unidos, de ciclos de alta e baixa. Né? Aqui nos Estados Unidos nós tivemos 2 grandes ciclos que precederam esse ciclo que se inicia em 1982 aqui nos Estados Unidos. No primeiro, os preços vieram abaixo do início do processo de alta. Isso foi um terror, né? Mas vamos deixar isso de lado, vamos pegar esse outro que nós temos aqui. Nesse outro, se a gente parte daqui e vai até lá em cima, os preços corrigiram abaixo de 50% de correção. Isso se a gente pegar a partir de 32, mas se a gente pegar a partir de 1942, quando eu acho que a gente pode considerar que começou esse novo ciclo de alta, os preços corrigiram muito abaixo da faixa Fibonacci. Mas como vocês veem, pelo menos mais do que 50%. Se nós tivermos correção de mais do que 50% no S&P, que eu mostrei aqui a vocês, nós ainda estaríamos longe de ter terminado essa tendência de baixa, né? E no que tange a duração de tendências, a gente não pode deixar de considerar o que aconteceu ou está acontecendo com o Japão. No Japão, estourou uma bolha imobiliária nos anos 90. E a partir dos anos 90, os preços começaram a cair. E vejam o que aconteceu no Japão. Estou aqui mostrando o índice Nikkei para vocês. Cadê o índice Nikkei? Agora sim, o índice Nikkei do Japão. Isso aqui é o topo, isso aqui é o começo de 1990. E o último fundo do Japão foi em 2009, que significa que a queda terá sido de 19 anos, se esse foi o fundo principal. Agora, se os Estados Unidos vai cair mais, chances são que o Japão faça um novo fundo. Então, se isso acontecer, o Japão terá caído mais de 20 anos. Tá? Então, isso pode acontecer, a gente tem que ter noção que isso pode acontecer nos Estados Unidos. Isso implicaria numa queda de proporções muito longas. Né? Bem, nós que operamos com o curto prazo, swing trade, position trader. Quem é position trader opera no curto prazo
em termos do gráfico diário. A gente opera em prazos que vão de uma semana, 15 dias, e isso é curto prazo. Para nós interessa justamente o curto prazo, né? Mas nós entendemos que é muito importante a gente ter a noção do que está acontecendo no tempo gráfico acima, porque com essa noção a gente dá mais importância às indicações que estão mostrando a direção da tendência principal e menos importância para as indicações que estão mostrando, ou pelo menos as indicações de alta agora nós estamos tratando como indicações que o americano chama de counter trend indication, indicações em que a gente tem que entrar consciente de que a gente está entrando contra a tendência. Então você tem que pensar em apertar mais stop, tem que ficar menos condescendente com o seu stop e assim por diante, tá? Muito bem, então essa é a nossa análise. Eu vou agora analisar Petrobras e Vale, que é algo que a gente sempre faz. Vale teve uma alta bastante interessante hoje, não sei como é que fechou, quero crer que entregou um pouco do que tinha. Vamos começar com o Vale então. Esse é o gráfico de Vale do Rio Doce, que a gente traz desde 1996 aqui. Nós temos essa reta de tendência desde 1998, vale dizer que no gráfico não indexado nós ainda não vimos correção de Fibonacci. Fibonacci, para vocês terem uma ideia, primeiro nível Fibonacci está em R$9, vai chegar lá? Não sei. O que eu sei é que esse processo foi rompido e depois que a gente, geralmente, depois da gente ter uma alta essa alta foi a partir de 98, pouca inflação no Brasil, 8.794%. Vale se colocou, subiu 8.700%. Se a gente for ver em dólar, é ainda mais, né? Vale se colocou numa situação que, por ter subido muito, quando vem a correção, essa correção pode ser muito grande, né? Agora, o que aconteceu depois da queda do subprime? Os preços subiram e agora andam de lado durante todo esse período. Nós entendemos, já falamos várias vezes isso aqui na Quinta Técnica, que esse processo todo é uma formação de topo. Acho que eventualmente alguns livros vão chamar isso de uma grande formação de cabeça e ombros. Aqui no gráfico diário não parece, mas se eu transformá-lo em gráfico semanal, ele já começa a aparecer mais. Isso aqui como sendo uma formação de topo, e se eu puser no gráfico mensal, ainda mais. Parece ainda mais uma formação de topo. Então nós tivemos o primeiro topo aqui, e agora eu entendo que isso tudo aqui é, como eu disse, uma formação de topo. Vamos voltar para o gráfico diário. E por quê? Porque eu entendo que nós tivemos um topo aqui, depois um topo pífio em relação a esse anterior, e agora nós tivemos topos consecutivamente mais baixos, e aqui tivemos uma indicação que eu considero muito importante, que é o rompimento desse nível importante de resistência. Vejam, 1, 2, 3, 4 pontos, os preços botam a cabeça para fora para em seguida tomarem uma reversão clássica, né? No momento os preços tiveram uma reação, mas não provaram absolutamente nada, porque vejam, se a gente traçar uma retinha de resistência aqui, a gente vê que eles hoje pararam exatamente quando tocaram essa reta de resistência. Então isso aqui pode muito bem ter sido apenas uma reação da tendência de baixa, que é o que nós entendemos que está acontecendo. Hoje extrapolou um pouquinho, mas isso eu acho que vai ser chamado de bandeira de baixa, e a menos que a gente tenha um rompimento aí acima de 37, eu acho que os preços devem continuar a cair nessa próxima semana, e o objetivo que eu traçaria para eles, que pode muito bem ser atingido nessa próxima semana, seria projetar isso aqui para baixo e vê-los testando novamente os 31 aqui. Os 31 foi um alarme falso, os preços romperam esse nível importante de suporte, voltaram a subir, mas estão voltando tudo de novo, então estão dentro desse processo aqui. Esse processo, como eu disse, eu acho que é uma formação de topo, que nós vamos chamar de cabeça e ombros, e isso aqui nós vamos chamar de um grande retângulo, que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu, que é de baixa. Baixa e nheque, as chances de que ele caia de novo são muito grandes. É isso que costuma acontecer. Então estamos baixistas aí para Vale no médio e longo prazo,
e no curto prazo de indefinido ou de estável para baixa também. Vamos analisar a Petrobras, que, coitadinha, sofreu um baque muito grande, não é? Petrobras, porque rompeu esse nível importantíssimo de suporte. E como rompeu? Olha, eu disse a vocês que eu achava que o índice Bovespa estava testando um suporte importante, fazendo uma bandeira de baixa, né? Exatamente o que Petrobras fez. Isso aqui era um nível muitíssimo importante, 17,50 por aí, né? Nós tivemos um fundo em agosto de 2011, outro em outubro de 2011, outro em junho de 2012 e outro agora no fundo dessa bandeira que nós vimos acontecer no começo de fevereiro, aí, próximo do Carnaval. Os preços fizeram essa bandeira, romperam a bandeira e romperam esse nível importante. Então, nós entendemos que eles estão caminhando para esse nosso objetivo de baixa. Esse objetivo foi traçado a partir dessa perna, nós traçamos essa perna para baixo, a partir daqui, vem daqui a R$15. R$15 é fundo de subprime, é para onde a gente acha, e é para onde a gente acha que Petrobras está se encaminhando. Muito bem, então com isso abrimos para perguntas, vamos responder algumas perguntas, não temos muito tempo, já estamos aí no nosso horário regulamentar, meio estourado, mas vamos lá, Júnior. O Júnior é meu sócio aqui na empresa Constop, nós estamos fazendo essa transmissão como sendo uma parceria entre a Enfoque Informações Financeiras, que é a empresa da qual eu sou sócio e fundador. A Enfoque já tem 30 anos esse ano de 2003, ela foi fundada em 2013, ela foi fundada em 83. Nós estamos aí com 30 anos de mercado e vivos e atuantes, o que é motivo de muito orgulho para nós. E a Constop, C-O-M de Maria, Stop, é a empresa de consultoria que nós montamos para fazermos basicamente as recomendações de compra e venda que nós soltamos no Terminal Enfoque. Nós estamos em conversa com o Guto Cerávolo, nosso amigo, que participa da equipe de analistas da XP, e eventualmente eles vão estar recebendo esses nossos calls, essas nossas recomendações de compra e venda. Nós o fazemos através dessa empresa de consultoria. Eu sou consultor financeiro registrado na CVM, analista também, e eventualmente eles vão estar comentando essas nossas recomendações, vocês vão estar podendo vê-las durante um período, logicamente, porque isso é um serviço pago que a gente faz, mas vocês vão estar vendo essas recomendações na XPTV ou no Pregão ao Vivo. Então, o Júnior é meu sócio aqui na Constop e me ajuda acompanhando o chat nas nossas programações aqui na Quinta Técnica. Fica aqui do meu lado agora me trazendo a pergunta, Júnior. 11 perguntas. Vamos responder então 11 perguntas de maneira assim, bate-pronto. Eu não vou me estender em cada uma das explicações dessas perguntas, mas vou responder qual é a nossa opinião rapidamente, tá? Ok, dólar J13, dólar futuro, em que eu estava vendo uma bandeira de baixa se formar hoje, né? Pois não, o grafista J, aí J. Dá para confiar na análise técnica com o governo mexendo no campo? Grafista, dá sim, viu? A pergunta é se dá para confiar na análise técnica com o governo mexendo tanto no câmbio. Então, duas perguntas feitas ao dólar. Dá. Até, é só você olhar no gráfico. Quando você tiver essa dúvida, olhe o gráfico e veja quanta harmonia ele andou te proporcionando, nos proporcionando. Eu também fico sempre de olho no gráfico de dólar. É DOL F, né? Ou não? Cupe Júnior, qual é o... Não, F já era. FG? É G? GH, I, J.
J14. Bem, a pergunta sobre o dólar J14, bem, vamos lá, vamos analisar o dólar J14 e depois. Então, nós tivemos o rompimento dessa reta de resistência e acho que grande chance de a gente buscar Fibonacci disso aqui, que está a desculpe, minha gente, eu estou mostrando abril aqui. Desculpa, eu estou mostrando o CDI. Estava vendo que tinha algo errado. Quando a gente começa a olhar o gráfico assim mesmo. Agora sim, o dólar. Abril de 2013. Que é o gráfico que já está aí rolando. E a gente observa que a gente está nesse processo aqui, nesse processo de indefinição, né? Mas vejam, esse processo acontece depois que essa reta, e para quem me perguntou se dá para confiar na análise técnica, puxa vida, a gente tem um ponto em 2002, outro ponto em 2009, depois a gente vai buscar mais 2 pontos milimetricamente em 2011, são 9 anos de diferença nessa reta. Essa é uma reta, não é? A gente trata aqui Fibonacci. Ora, Fibonacci vai dar no primeiro número aqui justamente nesse nível, né, que foi esse topo aqui de 2008, né, que coincidiu o topo do dólar, coincide com o fundo do subprime, né, e também com esse fundo aqui de 2006. Eu vejo uma harmonia muito grande, então a análise técnica funciona assim, tá? Mas, olhando agora no curto prazo, o que a gente tem? Bem, quando os preços ficam muito indefinidos assim, fica mais difícil a gente analisar, né? Mas eu acho que a gente está vendo uma bandeira de baixa aqui. Nós vimos uma bandeirinha aqui e estamos vendo outra bandeira de baixa. E eu arriscaria dizer que essa bandeira vai projetar os preços para a amplitude dessa perna aqui para baixo, que traria eles para esse nível aqui de 1.9, 1900. Agora, nós vamos ter aí, na verdade, essa bandeira está testando esses 1950, esse 1950 é esse fundo aqui e esse outro topo aqui. Esse topo é março de 2012. Então, bandeira de baixa, estou vendo o dólar cair provavelmente para 1900. Júnior? O DVMF testou esse importantíssimo nível de resistência e depois de testar esse nível de resistência, rompeu essa reta suporte. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de romper uma reta suporte, ele está fazendo uma acumulação que tem toda a característica de bandeira de baixa e eu estou com coceira na mão para vender DMS. Se a gente tiver um candle desse tipo aqui, eu vou achar muito legal. Se tiver um fechamento na mínima do dia sexta-feira, eu sou candidato à venda com stop logo acima da bandeira e vendendo aqui. E objetivos, vamos ver onde é que a gente pode projetar esse objetivo. Eu acho que você pode sim projetar esse objetivo para 50% de correção dessa alta. Por quê? Ora, porque a gente está no contexto dessa acumulação aqui. A última queda, nós tivemos... Não, acho que tem uma coisa mais factível para a gente projetar aqui, que seria... Opa! Nossa Senhora, olha só. Que massa! Como é que essa reta não está traçada no meu gráfico aqui? Falha, hein? Falha nossa. Vejam que linda a reta. Puxa vida. Fundo do subprime, fundo aqui esse fundo foi agosto de 2011, rebaixamento dos Estados Unidos, e esse outro fundo aqui em maio de 2012. Poxa, então é fácil a gente projetar essa bandeira para essa reta de suporte aqui, né? Que a gente pode até dar uma melhorada. Eu passei ela agora pelo corpo real aqui. Então, eu vou até usar o método com stop para
fazer uma projeção. Digamos que a gente fosse vender agora, né? Ou no fechamento de hoje. Eu pego aqui o ícone com o stop, marco o stop aqui, 13,61, vou botar 13,62. O topo encontrado foi 13,57, mas eu vou dar uma folga de 57, vou botar 62, definir o stop com esse ícone, e agora eu ponho o meu objetivo aqui próximo dessa reta suporte, por aqui, vamos ver. Vamos dizer aqui 11,50, conservadoramente, 11,49, não, 11,50, deu 7-2, fator lucro prejuízo 7-2, e agora eu vou até publicar reservadamente aqui entre nós, porque assim a gente sabe que amanhã a gente tem que ficar de olho nisso. Eu estou publicando, a hora que eu publico, a gente recebe, cada um de nós aqui, recebe esse pop-up no Terminal Enfoque. Com esse pop-up, a gente pode visualizar o gráfico, né? A partir de qualquer máquina, você visualiza essa análise. Geralmente a nossa análise também tem um íconezinho aqui, que é esse ícone de exclamação, onde está aí escrito um parágrafo. Eu escrevi qualquer coisa agora. Opa, só que eu dei cancela. A gente tem aí um parágrafo dizendo sobre o porquê da análise técnica. Então, você passando o mouse em cima, você vai saber o porquê da análise técnica, né? Isso é se a gente clica o botão ver gráfico. E clicando o botão do método stop, tem aqui uma ferramenta que calcula o seu risco, que controla o seu risco e que principalmente, cuja função principal é te indicar uma quantidade de ações para você comprar, e aí você visualiza aqui no quadro qual é o seu potencial de prejuízo. Isso está disponível no Terminal Enfoque sem custo adicional, tá? Então estamos bastante baixistas em BMF. O objetivo nosso é 11,50. Júnior, se tivermos um bom fechamento acima de 14, nós vamos ter teste do topo e só, não dá para dizer mais nada, porque muitas indicações de baixa em BMF. Júnior. GGBR4. Nós entendemos que estamos vendo uma formação de topo. Além disso, rompeu-se esse nível de suporte. Além disso, bandeira de baixa. Projeção, próximo suporte a 15... Não, espera aí. Temos suporte a 15 e temos suporte a 12. Além do suporte principal, está aí por volta de 10. Né? Nós achamos que os preços estão caindo para esse suporte a 10 aqui. Porque isso aqui até pode ser considerado como um triângulo descendente, né? Topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. Como isso aqui aconteceu depois dessa alta toda, nós podemos chamar isso tudo aqui de formação de reversão. Vamos chamar do quê? Não sei se dá para chamar isso de cabeça e ombros, né? A cabeça a gente sabe que está aqui, o ombro esquerdo, o ombro direito estaria aqui, e talvez o ombro esquerdo estaria aqui, né? Reta de pescoço aqui. Se isso aqui for rompido, a gente projetaria esse nível aqui para baixo, a partir daqui, que daria provavelmente R$3, alguma coisa desse tipo. Então, baixistas aí em Gerdau também, achando que os preços estão caindo para 10, mas com paradas aí para respiros nesses níveis que eu falei aí, 12 e também R$15. Júnior? Hoje nós fizemos algumas operações de venda em OGX, fizemos recomendações de venda, e eu estou aqui então no meu Terminal Enfoque. Eu cliquei a aba posições liquidadas e vou pegar aqui a posição de OGX que a gente fez, até porque isso aqui ilustra bem o método operacional que a gente usa, que é o método com stop. Em OGX nós vendemos nesse dia aqui. Por que nós vendemos nesse dia aqui, ó? Quando a gente manda a recomendação, como eu disse a vocês, passando o mouse aqui em cima desse íconezinho, a gente tem o porquê da recomendação. Opa! E o porquê da recomendação.
informação. Eu posso passar o mouse aqui e vou ver. Falso rompimento. Então, falso rompimento é porque esse nível de resistência aqui, importante, estão vendo que importante esse nível de resistência? Ó. Os preços estavam abaixo desse nível, porque era importante, porque tinha esse fundo e mais esse topo aqui. Romperam e desromperam. Nós entendemos que isso é muito baixista. Quando ele entrou para dentro de novo, nós vendemos, e aqui a gente consegue visualizar todos os stops que nós colocamos. Ó, cada Szinho desse é um stop. E finalmente esse último stop aqui, que está muito próximo do nosso objetivo, que foi atingido. Nós acabamos... não, na verdade, esse aqui era o segundo objetivo. O primeiro objetivo era esse aqui, e nós conseguimos extrair todo o objetivo de OGX. Muito bem, mas isso é favas passadas. Eu quis apenas mostrar que no Terminal Import a gente deixa no visual todas as ordens de stop. Isso é muito legal quando a gente vai analisar as nossas posições, rever as posições que nós já fizemos. É muito ilustrativo, muito bacana, a gente usa muito isso. Bem, nós temos o próximo suporte que nós achamos que está sendo perseguido, é o fundo do subprime, um suporte muito importante, logicamente, porque após os preços atingirem esse nível, eles subiram 800%. Então, quando os preços chegarem lá, que significa 2,60 aproximadamente, eles devem dar uma paradinha. O que a gente pode projetar, assim mais claramente, é essa última perna aqui que os preços fizeram. Uma perna nítida, né? Então a gente projeta essa perna para baixo. A partir desse topo nós vamos estar falando em 2,20. Mas aqui esse é um nível muito importante, porque é o nível do fundo subprime. Então aí 2,60 nós devemos dar uma paradinha. Eu projetaria os preços para 2,60 agora. Acho que não tem mais o que fazer. Quem está vendido, tem que ir para o intraday de 15 minutos e colocar stop. O meu stop eu colocaria acima desse topo aqui, em torno de 3,50, para quem tem posição de venda. Júnior? Ok. PDG R3, nós entendemos, já está aqui traçado no nosso gráfico, nós entendemos que essa acumulação toda aqui é um retângulo, coisa que o vale, e vai dar continuidade ao movimento de baixa, com o rompimento desse suporte a 2,80 e os preços caindo para 2. Esse é o nosso objetivo para PDG. No in between, nós podemos dar uma espiada aqui no índice imobiliário. E vejam, o índice imobiliário está nesse retângulo enorme aqui e está testando, acabou de testar esse nível importante de suporte. Teve uma alta considerável hoje, mas vejam, não mostrou nada, né? Ele pode muito bem chegar até essa reta de resistência e depois voltar a cair, e aí nós vamos, estou falando do índice imobiliário, nós vamos então chamar isso aqui de triângulo descendente e entendemos que ele vai cair também. E portanto, aqui em PDG, é PDG, né, que nós estamos falando? PDGR, é PDG mesmo. Então, no curto prazo, os preços subiram, mas nem chegaram a essa reta de resistência ainda, né? Então, acho que também porque deixaram uma sombra considerável hoje, chances de que nessa semana a gente veja os preços caindo para novo teste dos 2,80, que aí sim, se forem rompidos, trazem os preços para... nós temos um objetivo aqui, sim, a 2,30, mas o objetivo principal é a amplitude dessa acumulação para baixo. 1,80 é o nosso objetivo para... 1,80 que coincide com o fundo do subprime. Então achamos que o PDG está caminhando para o fundo do subprime e deverá grande chance de começar isso de maneira mais definitiva, né? Porque por enquanto ele está nessa grande acumulação aqui de quase ano, né?
a partir dessa semana, então pode muito bem começar a ir para o seu objetivo de forma mais definitiva. Júnior? CEMIG 4 tomou o tapão dos ursos, como todas as elétricas, né, depois de ter tido esse clímax de alta aqui espetacular. E, minha gente, esse processo aqui é claro para mim. Movimento definido, e depois isso aqui chamem de cunha, chamem de triângulo simétrico, chamem de bandeirão. Isso é uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. O nosso trabalho é traçar essa retinha, ficar de olho nessa reta. Agora, os preços anteontem, na terça-feira, eles nos deram uma estrela cadente. Eu acho que quem está fundamentalmente baixista em CEMIG pode muito bem pensar em arriscar uma venda por aqui, de repente na abertura amanhã, com stop acima dessa estrela cadente e com o objetivo aqui no próximo suporte a 17. Nós temos um suporte importante, eu acho, aqui a 17, mas temos também suporte a 19, logicamente, que é o fundo dessa acumulação, e quer ver, vamos aplicar o método com stop aqui, stop a 24 e 22, se a gente projetar só para o fundo da acumulação, nós estamos tendo 5-1, uma posição, fator lucro prejuízo 5-1, tá? É isso aí. Júnior? Os IN 5. Os IN 5 já veio abaixo do fundo do subprime, mas esse processo todo aqui, eu vejo isso aqui tudo como uma formação de cabeça e ombros, quer dizer, uma formação de topo, um processo de topo. Acho que o buraco é mais embaixo ainda para os IN 5. Nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo, acho que essa tendência deve continuar, e no curto prazo, vamos lá. No curto prazo, nós estamos testando esse suporte aqui a 9,50, indefinido. Eu acho que não há nada de candlestick aqui, nada de definido. Os preços podem chegar aqui até 11,50, eles podem testar essa reta, não dá para dizer o que pode acontecer. Se tivermos o rompimento desse último fundo aqui a 9, os preços vão caminhar rapidamente, no nosso entender, para esse próximo suporte a 6, com uma parada num suporte temporário aí em volta de R$8. Mas não dá para dizer que vai ou não romper esse suporte. Também não dá para dizer que vai subir indefinido, médio e longo prazo, baixa, curto prazo, indefinido. Júnior? VIX. VIX é o índice de volatilidade dos mercados, que eu vou pegar aqui na minha tela indicadores mundiais. VIX. Cadê o VIX aqui? O VIX está aqui. Então, interessante a gente olhar o VIX, só que eu cliquei no VIX, mas ele não veio. Agora sim, o VIX. VIX, S&P Volatility Index. Nada a declarar. Nós estamos aí nesse processo lateral. Tá? Isso aqui é a alta de volatilidade quando houve a queda do subprime. Nós estamos nesse processo aqui. A única coisa que a gente pode considerar é que esse nível aqui foi mais uma vez rompido e desrompido. Mas os preços romperam esse nível. Não, vamos analisar melhor isso aqui. Olha, esse nível foi rompido para baixo e desrompido. Isso aqui indica um bear trap, uma armadilha para vendidos, que é uma poderosa indicação de alta do VIX. A alta do VIX é igual à queda nos mercados mundiais de ações. Tá? Aí o que aconteceu? Os preços, depois de terem dado essa indicação de alta, eles voltaram, encostaram na antiga resistência, que então passou a oferecer suporte, e
Será que vão subir? Bem, se subirem, principalmente se nós ultrapassarmos esse nível de 19 aqui, ou 19 mil, não sei exatamente quanto eu acho que mas daí nós já vamos estar tendo as indicações lá no gráfico de preços, né? Então não sei se vai servir para muita coisa, a gente não opera necessariamente com o VIX, né? Mas eu acho que já tem sinal amarelo quase vermelho aí para baixo. Acho que para baixo não, sinal amarelo para baixo no sentido que nós podemos muito bem estar começando uma alta que coincidiria com queda do S&P e queda do Bovespa, né? Júnior. Peraí, deixa eu colocar a Ambev aqui na minha tela de ações, porque daí eu já tenho o gráfico preenchido com todas as retas e análises. Ambev 3. Tá. Não, peguei o intraday, eu quero o gráfico diário. Está aqui Ambev 3. Vamos colocar esse gráfico aqui. Uma pequena quedinha do subprime e essa alta enorme. Desde 2008 nós podemos... Estou achando estranho que ele não está analisando esse gráfico. Tem Ambev 4 também, será? Acho que o que a gente vê é Ambev 4. Ambev 4 a gente vê. Eu vou analisar a Ambev 4 sem mais liquidez, vou mostrar aqui para vocês. Quase atingiu o objetivo, estamos nessa tendência de alta, uma tendência de alta só acaba quando termina, nada a ser considerado. Vamos ver se a Ambev 3 a gente tem tendência de alta só termina, só acaba quando termina, né? Essa é boa, né? Isso significa que a gente nunca deva achar que o mercado já subiu tanto que não possa subir mais. Não, ele pode sim subir mais, com a bolsa caindo, não importa. A turma toma cerveja na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Olha, julgar por hoje, eu acho que isso aqui tem cara de que vai dar continuidade ao movimento que precedeu. Acho que boa chance de a gente ter uma alta aí. Se eu tivesse comprado em Ambev, meu stop estaria... com certeza abaixo desses dois fundos aqui, 84,40, né? Tipo 83,98 é um bom nível para colocar um stop em Ambev. Acho que os preços caminham para testar novamente os R$90. Júnior. Então nós traçamos essa reta aqui que vem a partir desse fundo de 2004. Os preços estão respeitando essa reta. Nós temos que adequá-la um pouco aqui. E no curto prazo, o mercado parece que não gostou da nova administração, né? Vejam, nós tivemos o rompimento dessa reta. Essa é uma reta de médio prazo. Rompimento dessa reta, em função disso, traçamos esse Fibonacci que está aqui. Primeiro número Fibonacci é onde está o nosso objetivo. Nós estamos baixistas e fizemos, inclusive, recomendação. O stop está aqui em cima desse engolfo que nós tivemos, perdão, dessa nuvem negra que nós tivemos na segunda-feira. Entendemos que isso aqui é apenas uma reação da baixa que deva continuar e o objetivo está em 38. Baixa para BR Foods. 38 e posteriormente os preços possam chegar e testar novamente essa reta aqui de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo que tem uma reta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela está indo para 9 anos, né? Então bastante razoável a gente imaginar a possibilidade de novo teste dessa reta. Mas antes disso tem que lidar com esse suporte importante aqui a 38, que é onde está o nosso objetivo. Vou usar um método com stop para fazer uma projeção.
fazer o outro planejamento. Top 43,87, que o topo foi 43,74. 87 é muita coisa, eu vou botar 82. Menos até 78, tá bom, 4 centavos acima desse topo aqui. E estou colocando o objetivo a 37, 38. Deu 4,4 a 1. Está aqui a minha recomendação de compra. Nossa recomendação, nós aqui no administrando o fundo com stop, nós temos hoje capital de 2.400.000, é um fundo pequeno. Esse último mês nós tivemos a satisfação de dar um tchau para o CDI, nós estamos um pouquinho abaixo do CDI, deixamos ele para trás. Ainda não conseguimos isso no prazo de 2 anos, mas entendemos que estamos indo direitinho, estamos indo bem. Antes de 2 anos, ninguém disse nada em termos de gestão de fundos, né? Mas no fundo a gente opera e arrisca 0,10% em cada posição que a gente toma. Arriscando 0,10 nessa posição, eu poderia buscar 0,42 se o objetivo fosse atingido. Esse aqui é o meu prejuízo se o stop for acionado, esse aqui é o lucro se o objetivo fosse atingido, se nós liquidarmos no objetivo. Tá? E ele está me recomendando 2.200 ações aqui. Se eu clico em operar, ele, logicamente, eu tenho que estar logado na corretora. Se eu estiver logado na corretora, deixa eu botar de novo aqui. Nós somos consultores do fundo, mas temos direito de saber as ordens de stop, só não temos direito de operar, né? Nós fazemos as recomendações e o gestor opera. Então, o método que nós temos disponível no Terminal Enfoque é isso. A gente marca stop objetivo, ele abre essa janela em que ele está recomendando que a gente venda 2.200 ações. A partir daqui, se a gente clicar em operar, abre-se, já abriu fora, mas eu estou trazendo para cá, abre-se a boleta de venda totalmente preenchida. Só precisa colocar a assinatura digital, que já até poderia estar aqui. Se eu desse enviar, então é clique e já foi a ordem com o código do ativo, a quantidade e o preço limite que a gente já põe automaticamente aqui também. Bem, é isso. Júnior, mais alguma? Última pergunta, Telbi 4. Vamos lá. Juninho, olha, eu tive aquele bug aqui, eu não consigo fechar essa janela aqui. Como é que eu fechava essa janela mesmo? Você lembra ou não? Olha só, esse bug é um bug que já está corrigido mas é o problema do Windows 7, que os layouts ficaram prejudicados. Então, Ctrl F4, vamos ver se eu fecho essa janela. Não, fechou, mas eu não sei se o pause break, screen lock, tem algum lugar aqui que eu travo search menu, que eu travo as F-lock, tá, F-lock on, Ctrl F4, não funcionou. Ctrl Tab para ver se deixa. Ctrl Tab não deixa. Então eu estou sem poder usar o terminal em foco porque eu não. Ctrl F4. Propriedades do ticket, F4. Não, abre a boleta. Enter. Ctrl F4 pois é, mas essa não fecha, né? Muito sem vergonha essa janela. Bom, eu peço desculpas. Eu teria que fechar o terminal em foco e abri-lo de novo. Iria demorar um tempo que nós infelizmente não temos, então eu fico devendo. Não, eu não fico devendo porque eu posso olhar, não é? Será que eu posso olhar? Eu posso não mostrar, mas eu posso olhar. Eu vou olhar na outra máquina e volto aqui, para a gente não ter que abrir de novo e fechar. Estou aqui na máquina do Júnior, não vou poder mostrar,
mas vou falar pelo menos o que é a nossa análise de Telebrás PN, TELB 4, diário. Pouca liquidez em TELB 4. Puxa, tem até mouse aqui, que maravilha. TELB 4. Diário, né? Essa acumulação que está se formando nos últimos 1, 2, 3, 4 meses, ela tem característica de topo, porque tem de topo porque tem topos consecutivamente mais baixos e fundo no mesmo nível, que é exatamente o nível que está sendo testado no momento, que é o nível de 6,40, de maneira que nós entendemos que isso vai ser rompido. Essa formação vai provar ser uma forma topo, fazendo os preços caírem para o objetivo dessa formação, que é R$3,80, R$4, eu acho que R$4, a R$4 a gente tem suporte. R$4 a gente tem um baita de um suporte, que é esse fundo de agosto de 2011, downgrade dos Estados Unidos. E até lá nós temos um suporte, que é o fundo de outubro do ano passado, que está aí a R$4,60, R$4,70. Então os preços devem estar caindo, rompendo esse suporte a 6,40, dando uma paradinha aí em R$4,70 e caminhando para R$4. Essa é a nossa análise, então, de TELB. Muito bem, eu agradeço então a presença de vocês, aqueles de vocês aí, assistentes do programa ao vivo, que não nos conheciam. Espero que tenham gostado da nossa análise. Eu acho que a gente diferencia um pouquinho por falarmos um pouquinho mais de longo prazo. A gente tenta aí colocar a nossa experiência de bastante tempo. Eu tenho aí mais de 30 anos em análise técnica e tentar dar essa orientação para vocês. E, portanto, uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado.